Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma noite na casa do Senhor. Obrigado porque temos esse privilégio de podermos meditar na Tua santa palavra de maneira livre e sem perseguição. Somos privilegiados por isso, porque sabemos que existem outros irmãos em Cristo que nem podem mencionar o nome do nosso Salvador, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre a vida desses também, Deus. Agradecemos ao Senhor porque nesse momento meus irmãos se dispuseram a estar aqui essa noite, não para me ouvir, mas ouvir a Tua voz, ouvir a meditação da palavra do Senhor, Deus. Peço ao Senhor também que os abençoe. Nós oramos agora, Senhor, pedindo que as distrações da nossa vida no cotidiano, elas se afastem de nós para que nada atrapalhe os meus irmãos a ouvirem o Senhor. Deus, deixe as preocupações da vida, do trabalho, escola das crianças, seja qualquer outra que seja, para amanhã. Nós sabemos que o Senhor é por nós sabemos que o Senhor cuida de nós, por isso nós não precisamos ter medo, não precisamos estar ansiosos com coisa alguma, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa vida, Pai. Por isso eu peço ao Senhor que nada atrapalhe os meus irmãos, que tenhamos e eles tenham esse tempo exclusivamente ao Senhor. Nós já cantamos louvores e espero que o Senhor tenha recebido os nossos louvores, nós oramos ao Senhor. E agora meditaremos na palavra do Senhor. Deus esteja conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram cada um a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Bem, Deuteronômio ele faz parte do conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, para quem não sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele é o último dos escritos de Moisés, chamado de Pentateuco, ou então os livros da lei de Deus. E em Deuteronômio nós vemos que ficou registrado alguns discursos de Moisés que ele fez enquanto estava Israel, na verdade, estava em direção à terra prometida, ali no território de Moabe, ainda, mas antes de atravessar o rio Jordão e tomar posse de Canaã, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E nesses discursos, que dizem respeito aos 40 anos de peregrinação no deserto, que nós encontramos essa narração, onde Moisés traz à memória alguns fatos muito, mas muito importantes, como, por exemplo, o mais recente é justamente a libertação da escravidão das mãos do povo egípcio, onde o povo de Deus sofreu bastante. Porém, mesmo diante de todo sofrimento, o povo de Deus prosperou em número, e Deus levanta Moisés para libertar a eles, porque eles estavam clamando, estavam sofrendo, diante do faraó, e há todo aquele acontecimento das pragas que Deus lança no Egito, humilhando os falsos deuses egípcios, e começa a sua peregrinação, e Deuteronômio narra, traz à memória tudo isso. E interessante que, enquanto eles estavam ali na terra de Moabe, os moabitas eram um povo que enfrentou e estavam em constante conflito com os israelitas. Então, Moisés, ele tinha um grande desejo, como líder e como fazendo parte, do povo, ele tinha um grande desejo. O desejo dele é que o povo
seja obediente a Deus, porque o resultado da desobediência, como nós sabemos, é castigo. Se nós olharmos para o livro de Juízes e tantos outros, a todo momento que o povo de Deus desobedece o próprio Deus, Deus levanta nações para castigar, Deus castiga diretamente o próprio povo. Então, o desejo de Moisés é que o povo se encontrasse em obediência a Deus. É por isso que, principalmente, Israel deveria adorar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecer à lei de Deus, que ele tinha estipulado. E isso sem se envolver com os outros povos. O interessante saber também é que, no Antigo Testamento, quando Deus levanta Israel, o povo escolhido dele, Deus ordena, olha, não se misturem com as outras nações. Mas, mesmo assim, Israel tinha uma missão de ser referência para as outras nações, mas sem se misturar com as outras nações. Ou seja, era para as outras nações olharem para Israel e conhecerem a Deus, por meio da obediência, seguindo as leis, por meio das atitudes do povo de Deus, sem se misturar. Se nós lembrarmos, por exemplo, de Sansão, nós vemos um caos que foi quando ele se mistura ali com aquela mulher, com toda certeza, muito bonita, mas não era algo de Deus, e aconteceu o que aconteceu. Ele quebra o voto a Deus. Agora, se nós migrarmos para o Novo Testamento, quando Jesus aparece, Jesus Cristo, ele vira a chave e fala, olha, agora é para vocês irem às nações. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, fala isso, né? Para a gente ir às outras nações, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar a todas as pessoas, ensinar os estatutos e mandamentos do Senhor. Então, continua a missão, mas agora vocês irão infiltrar, né, de maneira positiva, falando, infiltrar dentro desses outros povos, para que vocês sejam sal e sejam luz no meio desses outros povos. Tá? Mas Moisés ele estava prestes a morrer, então a sua morte estava cada vez mais próxima, e depois que Deus escolhe Josué para ficar em seu lugar como novo líder, Moisés, o maior dos profetas, aquele que tratou com Deus face a face, ele morre no Monte Pisga, após contemplar com os próprios olhos a terra que Deus havia prometido a ele e ao povo, na verdade, por meio de Abraão, Isaque e também Jacó. Mas, como também sabemos, ele não pisa nessa terra. Ele contempla, mas não pisa nessa terra. Mesmo assim, ele cumpriu com excelência aquilo que Deus confiou a somente ele fazer. Então, antes da morte de Moisés e antes de Josué assumir a liderança, ele se dirige aos israelitas e que estão prestes a entrar na terra, e nos primeiros capítulos aqui de Deuteronômio, ele traz novamente à memória a jornada árdua que o povo fez até chegar onde eles chegaram. E durante toda a jornada, os israelitas enfrentaram momentos de altos, momentos baixos em relação ao relacionamento que eles tinham com Deus, né? Quando eles caminhavam em obediência a Deus, tudo ia bem, apesar das lutas. Deus, na verdade, pelejava em favor deles, porém, quando eles se esqueciam, tudo ia de mal a pior também. É por isso que ele também traz a memória e lembra da aliança que Deus havia feito com eles. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25, o próprio Deus fala, olha, hoje começarei a meter o terror e medo de ti aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. E isso acontece quando as outras nações, os outros povos, ficam sabendo que Israel está marchando em direção a eles, eles começam a tremer. Opa, mas espera aí, é esse povo aqui que fez tudo aquilo lá no Egito? É esse povo que tem conquistado os outros povos? Eles estão vindo em nossa direção. Algo muito ruim vai acontecer. Isso por causa da obediência aos mandamentos e lei de Deus, e Deus sempre
concedeu a eles a vitória, diante da obediência. Deus concede a vitória. Como, por exemplo, quando estão diante de Jericó, uma cidade extremamente fortificada, acontece a vitória certa, simplesmente, não simplesmente, sem menosprezar, mas gritando, as muralhas se rompem, caem e Israel sai vitorioso, algo que era impossível. Porém, a próxima luta que eles travam, por vontade própria, porque Deus não havia mandado eles batalhar numa pequena cidade, Ai, uma cidade muito minúscula, ao ponto da gente comparar as forças militares, vamos falar aqui de Brasília, Goiânia, São Paulo, não sei, dessas grandes metrópoles, contra Três Ranchos, por exemplo. Há necessidade de enviar todo o nosso exército para conquistar Três Ranchos, que deve ter lá os seus 10 policiais? É lógico que não. Então, não vamos subir todos, vamos poucos. Só que Deus não havia ordenado a eles irem contra essa cidade, e o que acontece? Derrota, humilhação. Então, Deus pega e fala, olha, porém medo nos corações dos povos quando conhecerem a sua fama. E isso acontece. E o interessante também é que essa fala que Deus dá, ela vem após algumas orientações sobre os descendentes de Esaú e Ló, que estavam também por ali. Não poderia haver contenda entre os israelitas e os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló, porque Deus havia entregado determinadas porções de terra para Esaú e Ló. Consequentemente e automaticamente, os seus descendentes acabam herdando essa terra, e isso nos mostra que Deus se lembra de cumprir todas as suas promessas e não quebra a sua aliança. Isso é muito bom que nós sabemos, porque Deus prometeu que Jesus Cristo vai voltar, e Ele não quebra a sua promessa e a aliança que Ele fez conosco por meio do sangue de Cristo Jesus. E mesmo que as gerações passem, Ele se lembra das promessas feitas. Então, não era para haver contenda entre esses povos por causa da promessa que Deus fez a Esaú e Ló. E vemos como Deus é íntegro, nós vemos que Ele é completamente diferente de nós. Por que isso? Eu, como pai, eu aprendi que eu preciso cumprir as promessas que eu faço para os meus filhos. Eu preciso cumprir, Seja comprar alguma coisa que ele pede, e aí eu falo, não, filho, eu te prometo que daqui a um tempo eu compro para você. E eu preciso comprar. Até mesmo um castigo que eu prometi, eu preciso cumprir. Porque senão a minha palavra cai em descrédito. Eu preciso cumprir aquilo que eu prometo. Então, eu aprendi uma coisa também. Se eu preciso cumprir aquilo que eu prometo para o meu filho, é muito melhor não prometer nada. Então, eu não prometo nada para eles, que aí, se eles me pedirem, falam hoje não e pronto, ponto final. Por quê? Porque eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu não consigo cumprir todas as minhas promessas. Então, é melhor eu não prometer nada do que eu prometer e quebrar a minha promessa feita a eles. E, diante da nossa falha, diante da nossa quebra de promessas, é que nós somos também completamente diferentes diante do nosso Deus. Quando Deus promete algo, Ele cumpre perfeitamente. E Deus tinha prometido a eles que herdariam uma terra que mana leite e mel. É esse o cuidado que um pai tem que ter com o filho, cumprir suas promessas. Também faz parte, é papel do pai, é papel da mãe, do responsável, cumprir as suas promessas. Mas também é papel dos responsáveis orientá-los. Orientar. Apontar o dedo e falar, vai por ali, não faça isso, não faça aquilo. Justamente era isso que Deus fazia com o seu povo, é justamente isso que Deus faz conosco. E Deus, como um pai amoroso, Ele orientou várias e várias vezes o seu povo. E nós precisamos continuar orientando os nossos seguidores, continuar a orientar os nossos filhos.
Porque Provérbios 22, 6 diz para a gente ensinar no caminho que as crianças devem andar, os nossos filhos, para que quando eles forem velhos não se desviem do caminho. O interessante desse versículo é que o texto fala, não é para você apontar o caminho e falar para eles irem, mas é para você estar no caminho juntamente, trilhando o mesmo caminho, andando junto. E é isso que Deus também prometeu, por exemplo, a Josué, o próximo líder do povo. Ele fala, Josué, não precisa ficar com medo, eu estarei com você. Né? Eu estarei com você. Você vai enfrentar lutas, batalhas, mas eu estarei com você. Essa é a nossa responsabilidade também, orientar os nossos filhos, orientar aqueles que estão debaixo do nosso comando, porque Deus fez isso e Deus nos ordena a fazer isso. E Moisés, ele nunca escondeu a preocupação que ele tinha em relação às próximas gerações. Moisés ele não pensava simplesmente em tudo o que ele fez no passado, ele não pensava simplesmente o que estava acontecendo no presente, mas ele olhava para frente, ele olhava para o futuro, ele se preocupava com as próximas gerações. É por isso que, além do legado que ele deixa como líder, ele deixa um grandioso conselho e ensinamento e ordem dada por Deus para Josué e também para todo o povo. E essas orientações ficaram registradas justamente aqui no começo de Deuteronômio, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao 9. Que diz assim, Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas o Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bem, os judeus, ainda hoje, eles cumprem essas instruções aqui à risca, sendo seguida ao pé da letra. Numa cerimônia chamada Bar Mitzvah, é uma cerimônia em que é uma passagem da juventude, do jovem, do homem, para a vida adulta, né? Ele passa para ser considerado como um homem de verdade, onde ele pode e começa a participar de determinadas reuniões, ele na presença dos adultos, é essa passagem. E quando há essa passagem, ele pode começar a ler os escritos e também a lei de Deus é atada em seu braço. O filactério que um judeu ortodoxo usa sobre a testa, né, bem no centro aqui da testa e também amarrada em seu braço, ele contém alguns trechos importantes da lei, principalmente da lei de Deus, guardada em pequenas caixas, pequenas caixinhas com escrito bem pequenininho, para poder caber o máximo possível. E a ideia é que a lei de Deus guie tanto pensamento, por isso que eles colocam bem no centro aqui da cabeça, e guiar tanto o pensamento quanto as ações, por isso colocam em seus braços. Isso para mostrar que tanto o pensamento quanto as ações que eles praticam estão sujeitos à vontade de Deus. Esse foi o recado que Deus envia por meio de Moisés para os oficiais, para os responsáveis, para os líderes de cada lar. Porque não estava simplesmente Josué ali, não era uma conversa
íntima entre Moisés e Josué. Era uma ordem dada e um recado dado para Moisés para falar a todo o povo. Então, todas as pessoas estão ali, tanto Josué quanto o restante do povo de Deus. Então, Deus ordena, vocês precisam obedecer a minha lei, guardar os meus mandamentos, fazer aquilo que eu quero, basicamente. Então, todo o povo ouviu o mesmo recado. E, como eu disse, os judeus tomaram isso ao pé da letra. Então, essas orientações, elas foram originalmente enviadas a Israel, o povo escolhido de Deus, mas essas orientações ela percorreu anos, passando por várias gerações até chegar ao nosso presente. Chegou no nosso tempo. E essa mensagem é para todos os líderes. Mas quais líderes? Os líderes da igreja, não é isso? Não, é para todos os líderes de cada lar aqui representado. É uma mensagem para o líder de cada lar aqui representado. Seja você pai, seja você mãe solteira, avó que cuida de alguém, não sei. Se você é líder do seu lar, essa mensagem é para você. Eu sei que hoje nós comemoramos os dias dos pais, onde originalmente o homem é o responsável do lar. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela serve para todos nós. Porque se nós pensarmos, todo o povo estava reunido, ouvindo a mesma palavra. E também serve hoje para nós, porque todos nós estamos aqui reunidos e ouviremos a mesma palavra. Então, essa é uma mensagem para todos os líderes de cada lar aqui representado. Foi colocada uma grande responsabilidade em nossas mãos e nós não podemos fugir dela, porque o sucesso ou a ruína da atual ou das futuras gerações está nas nossas mãos. O sucesso ou a ruína das futuras gerações está sobre a nossa responsabilidade, está sobre a responsabilidade de cada lar aqui representado. Estamos vivendo, meus irmãos, um tempo em que corremos o risco de ter em nossas mãos uma geração perdida. Uma geração perdida, ela coloca em risco também as futuras gerações. Porque aquilo que ela erra, aquilo que um líder erra, o liderado tende a fazer igual. Então, uma geração perdida coloca em risco as futuras gerações. Como amarão a Deus, o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e entendimento, se deixamos de inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, se deixamos de inculcar a palavra de Deus, nós como homens, a nossa esposa, como se deixamos de inculcar a palavra do nosso Senhor a qualquer pessoa que está debaixo da nossa responsabilidade. Como essas pessoas amarão a Deus? Como conhecerão a Deus? Como se prostrarão diante do Senhor? Como cantarão louvores ao nosso Criador? Elas não aprenderam, porque nós deixamos de inculcar a palavra do Senhor, ou seja, nós deixamos de assumir a responsabilidade, o papel de líder do lar. E isso, infelizmente, acontece. A atual geração, meus irmãos, se vocês observarem como está a vida dos nossos jovens e também adolescentes, a maneira que eles têm vivido, é preocupante. Olhem só, os nossos jovens e adolescentes, eles estão dispostos a fazer tudo e ao ponto de se expor ao ridículo por mais seguidores. A fase Instagram, Facebook e assim por diante, fazendo cada coisa que até Deus duvida. Eles estão dispostos a se colocarem diante do ridículo para ter mais e mais seguidores na rede social. Mas, infelizmente, eles não querem seguir o único salvador da vida deles. Realidade. Fazem parte de grupos de amizade que estão afastando cada vez mais cada um deles da presença de Deus, só para se encaixarem ali em algum grupo, para não se sentirem solitários, para não se sentirem excluídos, porém negam a amizade verdadeira de Jesus. Tiram a própria vida, porque não alcançam os padrões que o mundo pede
esse mundo secularizado que nós vivemos, estão dispostos a morrerem porque não alcançam esse padrão, mas não estão dispostos a darem a vida e morrerem por amor a Cristo. É assim que, infelizmente, tem acontecido com os nossos jovens e os nossos adolescentes. Amizades falsas, vida falsa, uma vida virtual falsa e suicídio em massa. Se os irmãos forem buscar aí dados, os irmãos vão se espantar. Tanta criança, tantos jovens e adolescentes que estão tirando a vida por não alcançarem um padrão que o mundo secularizado busca. Eu me lembro, vou contar uma historinha aqui, de uma família, de alguns jovens e adolescentes, todos irmãos, eles do nada sumiram da igreja. E eu me preocupei. Falei assim, não, fui atrás, perguntei como é que tá tudo bem. Primeiro eu vou atrás da criança, do jovem, adolescente, vou sondando. E aí eu fui atrás da mãe, que é mãe solteira, fui atrás da mãe. Ela falou, não, pastor, está tudo bem com os meninos, só que eu estou dando um castigo neles. Mas o que foi esse castigo? Posso saber? Não, eles não estão indo para a igreja, esse é o castigo deles. Essa foi a minha reação. Eu pensando, mas como assim? Espera aí. Os meninos não estão se dando muito bem na escola, principalmente, então ela tirou os meninos da igreja. Que castigo, hein? Que castigo. E eu questionei, mas, não, está certa, a senhora está certa. Na verdade, eu afirmei, a senhora está certa em tirá-los da igreja. E aí eles não estão indo para a escola também não, né? Porque o problema é lá. Não, para a escola está indo. Mas não faz sentido. Se o problema é dentro da escola, a senhora tira eles da igreja, tem que tirar da escola se tiver que tirar. É isso que tem acontecido. E graças a Deus, pela graça dele, Deus iluminou a mente daquela mãe e ela entendeu que estava errado. Porque o melhor lugar de todos nós estarmos, não só jovens e adolescentes, todos nós estarmos é na casa do Senhor. É porque aqui é o nosso hospital, espiritualmente falando. Se nós passamos por problemas na vida, se nós estamos doentes, nós vamos atrás de um médico. E aqui nós temos o médico dos médicos. Se nós estamos passando por dificuldades, nós podemos ir atrás de Deus. Nós podemos pedir socorro a Ele, porque Ele vai nos socorrer. Então, quanto mais nós nos afastamos da casa dEle, da presença dEle, mas nós nos aproximamos de quem? Do inimigo das nossas almas. E ele está batendo palmas para isso. Aquela mãe, infelizmente, não estava assumindo a responsabilidade que foi dada a ela, como líder do lar, de inculcar a palavra do Senhor, mostrar aos seus filhos a importância que, apesar das lutas e dificuldades, a importância que é estar com o Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor. A responsabilidade é do líder do lar. Nós temos um grande percentual na culpa da perdição, desculpe a palavra forte, mas da perdição dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Nós temos uma grande culpa, eles têm culpa, sim, claro, mas nós temos um grande percentual de culpa. A culpa é cada um de nós. Nos tempos bíblicos, as pessoas comuns, meus irmãos, eles não tinham a cópia da lei. É por isso que ela era ensinada e transmitida de forma oral, de forma constante, para ficar na cabeça mesmo. Mas havia uma ordem para que a lei de Deus fosse escrita na pedra e posta em local público. Olha só, e quem deu essa ordem foi justamente Deus. Deuteronômio capítulo 27 nos mostra isso. E Josué ele cumpre essa ordem em Josué capítulo 8, verso 30, ali, 31 e 32. E é uma ordem dada e enviada por meio do próprio Moisés. Nós temos a lei e a palavra de Deus em nossas mãos, em várias versões. São várias versões. Nós temos a palavra do Senhor em várias traduções, nós temos aplicativos em nossos celulares, mas temos falhado por não amarrar, por não repetir, por não escrever as leis de Deus em nossos corações e principalmente no coração da futura geração, os nossos jovens e os nossos adolescentes.
para que eles se mantenham humildes diante de Deus, por reconhecer quem é Deus, saber que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para que eles se mantenham fiéis a Deus, apesar do tempo que se passou, mais de 2000 anos. Será que Jesus vai voltar? Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Hebreus 11:1 nos fala para que os nossos jovens e adolescentes se mantenham obedientes a Deus. Apesar de Deus, às vezes, frustrar os nossos planos pessoais, quando Ele fala, não é isso que eu quero para você. Mas, por obediência a Deus, eu fico com o que Ele quer para mim, não aquilo que eu quero para mim mesmo. E isso é bom, porque o coração do homem é enganoso. Então, às vezes, a gente pensa e pede algumas coisas que não vai ser bom para a gente, não vai fazer bem para a gente. E Deus pega e fala, não vou te dar isso não, mas no lugar disso eu quero essa outra coisa. Isso é bom, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável a todos nós. Isso é ótimo. A palavra do Senhor, meus irmãos, fala que a memória do cristão, se nós pararmos para refletir, a memória do cristão é a sua melhor ferramenta. Porque quando nós lembramos de todos os feitos que Deus já fez por nós e fez por outras pessoas, nós nunca abandonaríamos a Ele. Porque está na nossa memória, está na minha cabeça. Nunca que eu vou abandonar esse Deus. Olha tudo o que Ele fez por mim, olha tudo o que Ele fez por outras pessoas, olha o testemunho de um, o testemunho de outro. Eu nunca vou abandonar ao Senhor. Mas, quando a memória falha, ela também se torna uma inimiga. Me esqueci daquela bênção que Deus fez por mim, me esqueci daquele cuidado de Deus, aquele milagre que Deus fez por mim. E quando a nossa memória falha, nós nos tornamos inimigos da próxima geração. Porque nós não vamos nos lembrar de inculcar a palavra do Senhor na mente das outras pessoas. Nós não vamos nos lembrar de testemunhar sobre o amor de Cristo àquela pessoa que está no trabalho do meu lado, aquela pessoa que está na faculdade, aquele professor chato que fala que não acredita em Deus. Nós nunca vamos nos lembrar disso, porque a minha memória falhou, esqueci o Senhor. Mas Deus fala para a gente inculcar a palavra dele próprio, primeiro em nosso coração, na nossa mente, colocar a palavra do Senhor bem de frente aqui, para que Ele governe, para que Ele guie o meu pensamento. Ele fala para que a gente coloque em nosso braço, para que Ele governe, para que Ele guie as nossas ações. Nós nos importamos demais e nos desdobramos para ver os nossos filhos sendo bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Estão matriculados nas melhores escolas, para cursarem as melhores faculdades, fazem diversos cursos profissionalizantes, estudam vários idiomas, tudo isso para terem sucesso. E é claro que eu não sou contra isso. É claro que não. Se eu puder fazer o máximo possível para que meus filhos sejam bem-sucedidos na vida, eu farei, com toda a certeza. Mas nós precisamos mostrar a essa atual geração e a futura geração que o segredo do nosso sucesso não é simplesmente a nossa própria força. O segredo do sucesso não está simplesmente em ser bem-sucedido aos olhos dos homens, mas sim aos olhos de Deus. O segredo do sucesso é ser bem-sucedido aos olhos de Deus, porque tudo que nós temos aqui na terra passará. Isso aqui tem data de validade. Isso daqui vai acabar. Mas quando nós recebemos algo de Deus, aí é para a vida eterna. E o que nós recebemos de Deus, o maior presente que Deus nos deu foi justamente a vida eterna. Então, nós precisamos falar e demonstrar para a futura geração, para a presente geração e a futura também, que vale a pena investir nas coisas de Deus. Mesmo que o mundo fale e demonstre o contrário. Mesmo que o mundo demonstre o contrário, vale a pena investir nas coisas de Deus.
Como diz no versículo 2 a 4, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha só o segredo do sucesso aqui, tema ao Senhor. Fale isso para os seus filhos, e para que os seus filhos falem para os filhos deles, para que sejam prolongados os teus dias aqui sobre a terra. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Olha só novamente, cumpra aquilo que Deus ordenou, para que você seja bem-sucedido. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Temos que demonstrar às futuras gerações que tudo o que temos e que nos orgulhamos não foi conquistado pura e simplesmente por nós mesmos, mas sim por ter os estatutos e mandamentos de Deus gravados nos umbrais da nossa mente e também do nosso coração. Por isso, somos bem-sucedidos. Por outro lado, sempre que abandonamos o Senhor, a ruína é certa. Da mesma maneira que aconteceu com o povo dele durante a peregrinação, durante o período que eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Assim foi com Israel, que viveu momentos de bênção, mas também momentos de ruína. A lei de Deus foi entregue aos cuidados de levitas ali naquele momento. A sua leitura pública regular foi providenciada, ordenada por Deus. E durante toda a história subsequente, Israel prosperou. Prosperou enquanto ouviu a palavra de Deus e levou a palavra do Senhor a sério. Existem pessoas, infelizmente, que têm brincado com a palavra do Senhor. Existem pessoas, infelizmente, que não têm levado a sério a palavra do Senhor. Consequentemente, as pessoas que estão ao redor também não levarão a sério a palavra do Senhor. Farão chacota da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 31, diz: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo. Quem é para estar junto? Todo o povo. Os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estiverem dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. A ideia do texto é reunir todas as pessoas para ouvirem os mandamentos do Senhor, para ouvirem a lei do Senhor, para que assim consigam cumprir o que o Senhor deseja que eles façam. Essa é uma ordem dada a todos os líderes, é uma ordem dada a todas as pessoas, sem excluir ninguém. Homens, mulheres, os filhos, os meninos, os estrangeiros, para todas as pessoas. Agora, meus irmãos, a palavra do Senhor foi confiada a você. Se você se diz um cristão, ela foi confiada a você. E a pergunta a se fazer é: o que você tem feito com ela dentro do seu próprio lar? O que você tem feito? Você tem levado a palavra do Senhor a sério? Você tem terceirizado o ensino bíblico da sua família para a igreja ou para aquele outro irmão? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua, mãe. O futuro da atual geração e das próximas gerações está sobre a nossa responsabilidade. O que nós temos feito?
Ah, mas eu não tenho filhos, eu não tenho netos, eu não tenho ninguém, sou sozinho. Saiba que seu testemunho de vida também conta. Para aquele jovem, adolescente, ou para aquele irmão que está começando a caminhada na fé. Também conta. Uma responsabilidade sua. O que você tem feito? Tem fugido dessa responsabilidade de guiar a sua casa nos preceitos do Senhor? Ou realmente tem assumido a liderança do seu lar e tem guiado o seu lar de acordo com a vontade de Deus? É a pergunta a ser feita e, dependendo da sua resposta, determinará o sucesso ou a ruína da sua própria casa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus que nós podemos chamar de Pai. Um Pai que cumpre suas promessas, um Pai que assume a responsabilidade, um Pai que corrige quando nós, como filhos do Senhor, erramos e pecamos contra o Senhor. O Senhor mesmo nos ordena a ensinar aquela pessoa que está debaixo da nossa liderança, ensinar os mandamentos, estatutos, a lei do Senhor, ensinar sobre o teu Filho amado, Pai. Mas por vezes nós temos falhado. Tem misericórdia de nós, nos perdoe. Nos perdoe porque por vezes também nós fugimos dessa responsabilidade, conscientemente, nós fugimos dessa responsabilidade, não queremos assumir essa responsabilidade porque achamos ser pesado demais. Mas o Senhor mesmo disse que o Senhor estará conosco, e o Senhor está. O Senhor mesmo enviou seu Espírito Santo para estar conosco, tanto para nos consolar, tanto para nos guiar. E assim serve a palavra do Senhor também como guia para os nossos passos, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, nós temos essa responsabilidade de discipular os nossos filhos, de orientar os nossos jovens, de servir como guia aos nossos irmãos. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos, como seguidores de Cristo, como pessoas salvas em Cristo Jesus. Me ajude a cumprir esse papel e ajude os meus irmãos também, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ajudará. Eu confio, eu creio nisso. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.